Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos, yogis e yoginis. Aqui eu falo para você que é professora de yoga, o que você pode fazer para aprimorar suas aulas e para potencializar a transformação dos seus alunos. Eu sou a Vivian Cunha, então, em geral, né, quarta e sexta às 9 horas eu tô aqui nessa live. Excepcionalmente essa semana, ontem não teve live, né, mas estou aqui hoje, tipo imprevisto. Então tô aqui pra gente seguir com as lives e amanhã tem de novo às 9 horas, né? O assunto de hoje eu vou falar sobre um mito, né, que existe entre professores de yoga que acreditam que para ser um grande professor é necessário praticar asanas considerados avançados, né? Asanas mais complexos. O que eu quero dizer, né, com esses asanas avançados? Ficou popular, né, se tornou popular essa nomenclatura para denominar asanas que são considerados mais complexos, né, que são considerados mais difíceis, mais elaborados, que têm uma demanda física maior, né, que seja mais intenso, até às vezes até tem essa comparação de acrobacia, né? Desses asanas com coisas, com posturas acrobáticas, digamos assim. E aí entrar nessa ideia, né, de que, para ser um bom professor, eu preciso praticar esses asanas considerados avançados, acaba que traz uma limitação na prática, né? Porque acaba que limita a prática de yoga, né? Que tem tantas ferramentas, tem tantos instrumentos, acaba limitando a prática de asanas, né? Então, o enfoque que pode ser muito maior, muito mais amplo. Ixi, acho que minha internet voltou. Deu uma instabilidade, mas acho que voltou. Então, como eu dizia, né? Considerar pensar nisso, né? Que todo professor precisa praticar, para ser um bom professor, precisa praticar asanas avançados, acaba que restringe o que a prática de fato oferece, né? Porque acaba que coloca um enfoque, né? Como se colocasse um holofote em cima dos asanas e fosse o mais importante, né? Aquilo que tem de mais importante no yoga. O que não é necessariamente verdade, né? Os asanas é um dos instrumentos da prática, né? Uma das formas da gente trabalhar esse processo de autoconhecimento, de se observar, de se conhecer e trabalhar aspectos mais sutis. É um dos aspectos, né? Se a gente pensa no próprio caminho de 8 passos de Patanjali, asana é um deles, né? Então, se a gente pensar nessa estrutura de Patanjali, a asana seria 1/8 do yoga, né? Do que é yoga para Patanjali. 1/8, né? Um dos membros dentre 8. Então, se a gente foca em asanas avançados, então a gente está focando em asana e focando numa prática muito intensa, né? E aí entra em várias questões, né? Da gente pensar o quanto isso pode ter a ver com exigir demais de si, né? Com competição, porque alguém está praticando, algum outro professor está praticando, então tem que praticar com a gente mesmo. Então vou falar mais disso, mas pode levar para a gente perceber, né? O que leva a buscar essa questão essa ideia de asanas avançados, né? Quando a gente para pensar, eu falei do caminho de 8 passos, né, de Patanjali, do Raja Yoga. Se a gente para pensar também nos próprios sutras, são 196 sutras, 196 aforismos. Ele vai falar de asanas em 3 de 196. Então, assim, o enfoque, e eu tô falando de. Estou mudando de lugar porque parece que a internet está instável onde eu estava. Deixa eu me restabelecer. Pronto, vamos ver se melhora. Mas como eu dizia, né? Deixa eu só me ajeitar aqui as perninhas. Como eu disse, gente, não era o lugar. Vamos ver se volta. Mas como eu dizia, tá travando para vocês? Vamos lá, vamos voltando. Como eu dizia, né? Se a gente pega os 196 aforismos, né? Dos Yoga Sutras, de Patanjali, 3 está falando sobre asanas, né? Então, só da gente pensar, colocar num panorama a importância dos asanas, né? Então, a gente sabe que existe uma importância, os asanas recebem uma atenção muito grande, né? Tornou-se uma forma moderna de praticar yoga.
Só que, assim, uma das coisas mais importantes, né, que Patanjali fala sobre os asanas, dos aforismos, né, um desses aforismos que ele fala, um dos sutras que ele fala sobre os asanas, é Stira Sukham Asana. E o que isso quer dizer? O asana a gente deve ser capaz de manter a estabilidade no asana, capaz de se manter ali, né, sem ajeitar cabelo, sem ajeitar roupa, sem ficar oscilando, né, dentro de uma postura, e ao mesmo tempo manter o conforto. Então, se para chegar nesse lugar, né, de asanas complexos, a gente está comprometendo essa questão da estabilidade, né, do estira, a estabilidade, a estrutura, né, a firmeza, e sukha, né, a doçura, né, a tradução sukha, açúcar, sukha, a doçura, o conforto. Se a gente está comprometendo esses dois aspectos, perde-se a definição de asana. Então, muitas vezes, para chegar nesse lugar, né, do asana complexo, avançado, isso tudo está sendo comprometido. Se a gente para pensar nas Upanishads, por exemplo, quase não se fala de asana, né? Quando se fala de algo nesse sentido, é mais na intenção do assento, né, de se sentar para a meditação. Então, se a gente coloca isso num panorama, né, só de olhar para os asanas em si, a gente já consegue colocar no seu lugar, né, encaixar o asana no lugar que toma dentro de toda desse mar de ferramentas, né, de instrumentos que a gente tem no yoga. E se a gente para colocar, como se colocasse um zoom, né, se a gente coloca o zoom nos asanas considerados avançados, né, mais complexos, que demandam mais fisicamente, a gente está restringindo mais ainda para uma partezinha dos asanas que, na verdade, em nenhum lugar, nenhuma escritura diz que é importante, que é necessário, que para ser um bom yogi tem que praticar, que é um requisito para ser um bom yogi, uma boa yogini. Não tem nada disso, né? Então, é algo para a gente refletir, né? Para a gente ser um bom professor, uma boa professora, será que é necessário praticar esses asanas considerados avançados para se destacar como um excelente professor de yoga, né? Como uma boa professora de yoga? É algo para a gente refletir, né? Porque às vezes eu sinto que os professores, quando se formam, recém-formados, sentem que tem uma pressão, né? Eu preciso conseguir praticar, não sei, Pincha Mayurasana, preciso conseguir praticar Bakasana, preciso conseguir fazer Adho Mukha Vriksasana, então, Urdhva Dhanurasana, enfim, vários asanas que às vezes recebem um olhar, parece que é aquele brinquedo que está lá no topo da prateleira, né, que tem que chegar e alcançar de qualquer forma. E aí relembrar, né, que o foco não é esse, né, que essa prática de asanas avançados não está escrito em nenhuma escritura, não está escrito em nenhum lugar que para ser um bom yogi isso tem que ser desenvolvido. Então, se alguém, né, que esteja aqui assistindo tem essa ideia de que praticar asanas avançados é importante, é importante dar uns passos para trás, né, e refletir. Por que tem essa atenção tão grande nesses asanas, né? Porque isso pode ser uma forma de limitar a prática e toda a experiência do yoga, né? Bom dia. E toda a potência do yoga. Então, se você... isso não quer dizer, né? Eu não estou dizendo que você não pode ensinar asanas mais complexos, que demandam mais tempo de preparação, demanda mais tempo de construir o asana, né? Até porque dá para trabalhar muita coisa interessante praticando esses asanas que demandam mais fisicamente, como a resiliência, né, a força, uma base firme, estrutura, disciplina, né, perceber o que a consistência pode trazer. Então, é claro que pode trazer muitos benefícios, sim, mas não com um objetivo em si mesmo, né? E aí também separar dessa ideia de que para ser um bom professor, uma boa professora, eu preciso praticar esses asanas. Porque isso não quer dizer que você tem que praticar esses asanas, né? Você pode, por exemplo, até ensinar asanas que são considerados mais complexos, desde que você entenda como ele funciona, né? Qual o objetivo desse asana, entender as contraindicações, entender como instruir esse asana com detalhes, com segurança. Então, é possível, inclusive, você não praticar esses asanas considerados mais complexos e ainda assim ensinar para os alunos, né? Desde que tenha um objetivo claro, que não seja o próprio asana avançado em si mesmo, e que tenha uma preparação, que haja uma construção, né?
Então, é interessante que se conheça, né? Conhecer, entender, para poder passar para frente, se for o caso, né? Se você sentir que seus alunos estão prontos para certos asanas, estão nesse ponto, nesse momento, tem como ensinar sem ter que chegar à última, a certa versão, né, do asana. E tem até essa questão, né? Porque quando a gente está construindo um asana, tem diversos estágios, digamos assim, que a gente pode oferecer para os alunos, né? Que a gente pode permanecer. Então, por exemplo, né? Uma parada de mão, a do Mukha Vrikshasana, por exemplo, se a pessoa, né? Se os alunos, ou se você como professora não praticam, né? Com as mãos no solo e, né? O corpo esticado, os pés para cima, sem parede, sem nenhum tipo de apoio, se você não tem se isso não está na sua prática, se isso não está na prática dos seus alunos, não tem o menor problema, né? A gente tem a opção com a parede, de fazer aquele L, né? Apoiando os pés na parede. Então, tem diversas formas de adaptar, né? De ir construindo estágios, digamos assim, da postura. Então, dá para chegar no estágio 1, no estágio 2. Estou dando um exemplo, né? Esse número, né? Não é nada formal, mas digamos que tem 4 estágios, né? Ficar construindo força no cachorro olhando para baixo, por exemplo, ou então trazer os pés para a parede, sendo um estágio 2, um estágio 3 levantando uma perna, mantendo outro pé na parede, depois alternando, estágio 3, por exemplo, né? E aí cada aluno, você pode ensinar nesses estágios e cada aluno vai ficando onde faz mais sentido para si, onde o aluno consiga respeitar, a aluna consiga respeitar a sua própria limitação. Então, se a gente não chega no estágio 5, por exemplo, a gente pode demonstrar até o 3 e dar a opção de ficar aqui e a opção de continuar. Então, você pode instruir como continuar com detalhes, com segurança, mesmo que você não pratique dessa forma, né? Então, tem essa questão também, mesmo se o professor, a professora não pratique certos asanas, ainda assim é possível ensinar, se houver um conhecimento mais profundo e detalhado da postura, né? Lembrando que o asana não é o objetivo do yoga. Então, se não praticar asana X ou Y, ninguém vai ser pior ou melhor, ninguém vai ser o melhor yogi ou um yogi mais pleno, mais, sei lá, carteirinha de yogi e yogini, né? Não existe isso. E não vai ser um asana mais complexo, mais mirabolante, que vai fazer isso acontecer, né? E a gente se livrar dessa pressão, né? De, eu preciso praticar certos asanas para ser um bom professor, né? Porque tem professor que está lá no Instagram colocando umas posturas que eu nunca consegui fazer na vida. E aí, será que eu sou um pior professor, professora por causa disso? É claro que não, né? Não praticar asanas mais complexos, que demandam muita força, que demandam muita flexibilidade, que vão definir o que é um grande professor, o que é boa professora, né? Um bom professor, uma boa professora tem uma capacidade, né, de guiar, de ensinar o que é o yoga, né, com clareza, de ensinar a essência do yoga, os princípios, né, trazendo práticas que sustentem isso, né, que sejam acolhedoras e tragam esses princípios. Um professor, uma professora, né, que traga instruções claras, instruções diretas, precisas, né? Um professor, uma professora, né, que tenha, que seja considerado um bom professor, que seja capaz, né, de montar uma prática, de guiar uma prática, né, que tenha uma sequência lógica, que seja eficiente, que seja segura, né, em última instância. Tem sempre a questão do exemplo, né? Alguém que viva o yoga de fato, né? Então, o exemplo acaba sendo também uma grande ferramenta, né? Ser autêntica também, ser autêntico, isso também é uma qualidade de um bom professor que não está remendando falas, formas de se expressar de outros professores, né? De outras pessoas. Então, essa questão de praticar asanas avançados, deixa eu mudar minha postura que eu vim correndo para cá quando a internet falhou e fiquei sentada aqui em uma posição muito esquisita. Agora me ajeitei. Então, a gente superar essa ideia, né, de que para ser um bom professor ou professora é preciso praticar asanas avançados, é interessante, né, a gente buscar superar essa ideia, né, se essa é uma tendência de procurar os asanas considerados mais difíceis, né, fica até essa questão do desafio, até para os próprios alunos, né, se a gente perceber que os alunos estão buscando práticas, asanas, né, já chega, não tem
uma base ainda construída para chegar em certos asanas e já tem essa sede de chegar em asana X ou Y, né, que é considerado mais difícil, que viu uma foto legal lá no Instagram, enfim. Se existe essa tendência sua dos seus alunos, mudar a perspectiva, né, trazer falas, né, trazer reflexões que tragam uma perspectiva diferente, né, talvez até incentivar ou dar uma prática um dia mais leve, mais sutil para perceber as sensações, né? Eu lembro que a primeira vez que eu pratiquei de uma forma mais leve foi uma professora minha, né, a maioria dos alunos que ela tinha eram da terceira idade e a aula dela sempre foi considerada muito incrível, né, maravilhosa por todos os alunos dela, né, que são professores de muitos dos alunos dela, né, que são professores de yoga. E ela dava as aulas dela de yoga para a terceira idade e eu queria conhecer, né, ela dando aula. E me encantei, né? Depois ela virou minha professora. E foi interessante, né? A gente passou a prática toda deitada no tapetinho, todas as posturas, né, em decúbito dorsal. Uma prática simples, leve, mas eu fiquei tão surpresa, né, com como eu percebi naquele momento, né, muito mais consciência, percebendo cada sutileza, né, que muitas vezes pode passar batido quando a gente tá com foco em o corpo se encaixar em certos formatos, né, quando a gente dá um enfoque muito grande para a forma física X ou Y. Então, eu lembro que quando eu pratiquei com essa professora uma aula de terceira idade e o tanto que eu percebi, né, trabalhando a respiração, movimentos que não eram nada mirabolantes, eu fiquei encantada, né, com a possibilidade de perceber, de ter consciência de partes do meu corpo, por exemplo, que eu nem tinha percebido ainda, sabe? Então, trazer esse desafio, às vezes o grande desafio, na verdade, é uma prática mais simples, mais menor, né? Menor no sentido de não ser muitos movimentos e muitas posturas e muita intensidade, muito desafio. Para muita gente, o desafio é desacelerar e ir para o simples, né? Ir para o mais leve, porque a gente já está tão acostumada, né? A ter toda uma pressão, né, de demandas de trabalho, de demandas de ter que alcançar isso e aquilo, que às vezes isso é tão comum para o nosso dia a dia que a gente leva isso para a nossa prática também, né, e quer se desafiar ao máximo o tempo todo por estar acostumado com essa forma de viver, né. Então, trazer essa reflexão toda, né, para por que a gente está buscando, por que os nossos alunos estão buscando esses asanas ditos complexos e avançados, né. Como eu falei, não estou tirando a importância, né, no sentido de que pode ser interessante para trabalhar outros aspectos, nunca como uma finalidade em si mesmo. Eu quero praticar, vamos lá, Bakasana, Buddhapidasana, porque eu acho que é uma postura muito legal, bonita. Ela é bonita, né? A estética é bonita e eu quero me sentir forte. Então, a gente perceber por que a gente quer chegar naquilo, né, para ver se faz sentido de fato, é que vai traçar esse caminho de parte, né, da prática de yoga ou isso está se tornando algo além? Está se tornando uma competição comigo mesma, né? Sobre o que se trata, o que isso revela. Então, às vezes pode vir essa ideia, né, de eu preciso mostrar que eu sei fazer esses asanas avançados para eu poder ter mais alunos. Então, às vezes a gente, como professora, né, a gente acaba pensando em situações como essas, né? E aí é importante a gente deixar claro pra gente que não precisa, né? A gente não precisa praticar asanas, não tem uma tabelinha, né, de se você praticar esses 10 asanas aqui, toma a sua carteirinha de yogi e yogini, né, como eu falei, não existe isso, né, então não é necessário. Se você for guiar práticas mais avançadas, asanas mais complexos, tudo bem, né, pode ensinar também, desde que você entenda toda a mecânica dele, né, talvez até você consiga chegar a uma etapa específica, né, e a partir daí você consegue, e até aí você consegue demonstrar, e a partir daí você consegue ensinar com as instruções verbais. Então, não é necessário mostrar que você sabe fazer asanas, né? Tirar fotos e postar na internet, nas redes sociais, para mostrar que é um bom professor, né? Não é um requisito, né? E é importante a gente lembrar disso, para a gente saber onde a gente está colocando a nossa energia, né? Para que a gente está desenvolvendo. Se é algo que você esteja trabalhando, asanas que são considerados mais complexos, qual é a motivação?
né? Ficar em paz com a motivação para não ser algo que nos tire do nosso caminho mais do que coloque, isso é um ponto a se considerar, né? Outra questão, né? Professores mais novos, né? Pode ter essa tendência de querer praticar asanas mais avançados, né, que demandem mais. E aí talvez pensar, só quem é mais velho e tal, ou tem alguma questão, algum problema, tem justificativa de não praticar esses asanas, né? E aí eu acho que às vezes é até uma pressão de ter que praticar esses asanas, né? Porque eu preciso mostrar que como professora meu corpo é forte, é flexível, né? É capaz de alcançar os lugares que a mente deseja e tal. A ideia de eu sou mais yogini, mais yogi, porque eu consigo, eu tenho força, eu tenho flexibilidade, eu consigo praticar isso ou aquilo, né? Tá, mas por quê, né? E como tá a pergunta principal, né? E como tá a sua mente, né? O que a mente revela? Eu já tive alunos, né, que na saudação ao sol, antes de Uttanasana, né, fazendo a transição de lá para frente, né, para vir para o Uttanasana, fazia a Adho Mukha Vrikshasana, né, a parada de mão para depois descer as pernas para o Uttanasana. Em cada ciclo do Surya Namaskar, né? Então, demanda muito, né? A gente sabe que colocar um Adho Mukha Vrikshasana no meio de um vinyasa, no meio de posturas que estão conectadas junto com a respiração, como a saudação ao sol, não é nada simples, né? Demanda muito fisicamente. Mas eu lembro que essa pessoa especificamente tinha muita dificuldade de manter estabilidade para meditar, por exemplo. Tinha muita dificuldade de permanecer em posturas, por exemplo, né? E aí, o que isso revela, né? O corpo pode ser que acompanhe, né, em termos de força, de flexibilidade, mas uma mente inquieta, do que adianta, né? Então, a gente perceber por que a gente está trabalhando certas coisas é muito importante, né? Porque às vezes a gente perde o porquê. Tá, por que eu quero praticar Bakasana? Tá, é para me fortalecer e sem apego a resultado, vou fazendo as posturas, né? Os passos, passo a passo preparatório. Se sair um dia ótimo, se não sair, ok também. Essa questão, né, da gente não se apegar aos resultados, que até a própria Gita fala, né? E a gente pratica, a gente reflete isso tudo na prática. Então, a gente superar essa ideia de necessidade de asanas avançados, eu acho que é importante, né? Ainda mais para esse momento que a gente vive do yoga, que tá tudo no Instagram, né? A gente vê muitas fotos, né? E acha que yoga se resume a uma postura bonita no sentido que estético, né? O que é bonito, mas estético, né? Porque é uma forma, é um corpo que tá ali sendo desafiado e que consegue superar limitações. Mas o que tá na base disso, né? E a gente não se deixar levar por objetivos como esse. Eu quero ter um corpo assim, ou eu quero que meu corpo chegue entre num formato assim, um formato X, pra gente não se perder nesse caminho do yoga, né? Então, formas de superar isso, né? Essa questão dos asanas, que talvez não seja o melhor caminho, seria talvez focar só na parte física, né? Quando a gente foca muito na parte física, nos asanas em si, pode resvalar nessa questão de buscar asanas difíceis, né? Então, conforme a gente vai estudando, né, lendo, focando também em entender a filosofia, o porquê dos asanas, né? Asana, como eu falei no início, é uma das ferramentas, né? 1/8, se a gente pensar no Raja Yoga, né, de Patanjali, se a gente pensa em termos dos sutras, dos aforismos, né, são de 196, 3 estão falando de asanas. Nos Upanishads não falava de asana, falava de posturas meditativas, né? Então, todo esse trajeto de passar pelos asanas sendo uma ferramenta, sim, muito importante, muito disso, do objetivo do asana, resvala na capacidade da gente se manter saudável, firme, estável, né, e confortável na meditação, para meditar. Então, a gente entender todo esse panorama traz uma tranquilidade maior de, olha, eu não preciso praticar uma postura, um Pincha Mayurasana, por exemplo, né? Um Mayurasana, etc. Pode ser parte da prática, sim, nada contra, né? Não estou dizendo também não pratiquem asanas que são mais complexos, porque é parte também do caminho, né? Ao longo do tempo o corpo vai, com a prática regular, o corpo vai encontrando mais firmeza, né? E vai sendo capaz de passar por outros lugares, né?
a zona, lugares que a gente vai deixando a zona de conforto, né? Isso vai mudando o tempo todo, o que é confortável, mas não como um meio em si, né? Como uma finalidade em si, mas como um dos meios, né? Da gente chegar no objetivo viver o yoga, né? Então, focar muito na parte sutil, né? Na parte energética, incluir sempre a prática de pranayamas, de meditação. É uma forma muito interessante, né, de quebrar um pouco esse estigma do asana, né, esse estigma de praticar de forma X, de forma Y, né, de, enfim, entrar em posturas que são bonitas, digamos assim, que são acrobáticas, digamos assim, né. Então, falar sobre o que é o yoga, né, trazer aspectos da filosofia para as práticas também, isso ajuda até os alunos a refletirem do porquê buscar a asana X ou Y, né, qual o intuito de tudo isso, e trazer um enfoque na capacidade de se perceber, de ter consciência de si, de se observar, né, o que esse desejo por asanas mais complexos revela sobre a própria mente, né, sobre como a mente tende a funcionar, o que isso está revelando, né? Então, quando a gente traz um olhar mais amplo para o que é o yoga, né? Em que lugar os asanas se encaixam, em que lugar essa ideia de asanas avançados se encaixa, acaba trazendo mais clareza, né? De que, na verdade, a gente não precisa praticar asana X ou Y para ser um bom professor. Não é isso que faz, que forma uma boa professora, um bom professor. Então, é algo para a gente refletir, colocar em perspectiva, né? Da onde está vindo isso, né? Não dizendo que não é para praticar ou não podemos ir caminhando, né? E construindo, pavimentando o caminho para praticar dessa forma, mas reconhecendo também a importância, né? E a riqueza de práticas mais sutis, né? Mais sobre a qualidade, não a quantidade, né? Então, antes a gente praticar muito bem feito certos asanas, por mais simples que seja, do que praticar um monte de asana de qualquer jeito, várias posturas mirabolantes, acrobáticas, para talvez se lesionar, né? Então, se o corpo não está preparado, dos nossos alunos, pode até haver uma lesão. Então, isso a gente não quer que aconteça, né? Então, quando a gente consegue colocar tudo em perspectiva, a gente vê que não é sobre isso e não precisamos, né? Bons professores não praticam necessariamente certos asanas acrobáticos, digamos assim, né? Então, era essa reflexão que eu queria trazer hoje, de a gente, de fato, superar essa ideia, né? De que para ser um bom professor, uma boa professora, não é necessário praticar asanas complexos, no sentido de colocou-se esse termo, né, essa terminologia de avançado, né, de acrobático, mirabolante, enfim. Não é necessário, né, isso é um mito. Então, é isso, agradeço muito a presença. Amanhã, hoje, a live era para ter sido ontem, né, então a live está sendo hoje, excepcionalmente. Então, amanhã, às 9 horas, eu tô de volta falando sobre outro tema. Se você tiver sugestão de assuntos pra gente conversar aqui, fica à vontade para mandar por direct. E quando der, né, a gente encaixa nessa programação. Agradeço muito e tenha um ótimo dia. Até amanhã. Namastê.